Tem coisas na vida que a gente não conta pra ninguém. Não porque são segredos bonitos, mas porque quando a gente fala em voz alta, parece que fica mais real. E aí, dói mais. Mas também tem coisas que, quando ficam guardadas por muito tempo, começam a corroer a gente por dentro, como aquele mofo que aparece na parede depois da chuva. No início é só uma manchinha, depois toma conta de tudo. Meu nome é Isabela França, tenho 40 anos e essa é a primeira vez que conto minha história inteira, sem filtros, sem medo. Talvez porque finalmente entendi que ela não é só minha. É de tantas mulheres por aí que vivem presas em suas próprias casas, em seus próprios silêncios. Conheci o Gabriel com 24 anos. Estava na faculdade de psicologia e cheia de sonhos. Lembro até hoje do jeito que ele olhou para mim naquela festa. Um olhar que parecia enxergar além, sabe? Como se ele tivesse descoberto algo precioso que nem eu mesma sabia que existia dentro de mim. Ele era mais velho, já estabelecido na vida, dono de uma empresa de consultoria. Inteligente, articulado, charmoso. O tipo de homem que faz todas as cabeças virarem quando entra no lugar. Nossa história começou como um daqueles contos de fadas modernos. Mensagens que duravam a madrugada toda, buquês que chegavam sem motivo no meio da semana, bilhetes escondidos na minha bolsa. Isabela, você ilumina o mundo só de existir. Era assim que ele me fazia sentir. Especial, única, escolhida. Um dia, depois de apenas 6 meses juntos, ele me pediu em casamento. Na frente dos meus pais, com direito a anel, joelho no chão e tudo mais. Como dizer não? Como não acreditar que aquilo era o amor da minha vida batendo na porta? Isa, você não precisa se preocupar com nada. Eu cuido de você. Quero construir uma família linda do jeitinho que você sempre sonhou. A gente casou rápido. Tão rápido que nem tive tempo de pensar direito no que estava fazendo ao trancar a faculdade no penúltimo ano. Depois você volta, meu amor. Agora vamos aproveitar essa fase, construir nosso lar, nossa vida juntos. E assim, entre promessas bonitas e projetos de futuro, eu deixei meus estudos, meu apartamento pequeno dividido com uma amiga e parte dos meus sonhos para embarcar na vida de senhora Novaes. No começo, tudo era perfeito. Nossa casa, que ele escolheu e decorou, parecia saída de uma revista. Gabriel gostava das coisas do jeito dele, organizadas, impecáveis, elegantes, e eu aprendi a gostar também. Ou talvez só aprendi a aceitar. É confuso pensar nisso agora, porque na época não parecia errado. Parecia cuidado, amor transformado em atenção aos detalhes. As primeiras mudanças foram sutis, tão pequenas que nem dava para notar direito. Era ele sugerindo que talvez aquela minha amiga da faculdade fosse meio negativa demais, ou comentando que eu parecia meio perdida quando falava de voltar a estudar. Você já tem tanto para se ocupar aqui, Isa. Nossa casa, nossos planos. Você é tão boa cuidando das coisas, organizando tudo. Isso também é importante, sabia? Minha mãe, volta e meia, perguntava quando eu voltaria para a faculdade. Com o tempo, parou de perguntar. Acho que ela percebeu que o assunto me deixava desconfortável. Não porque eu não quisesse voltar, mas porque cada vez que eu mencionava isso, Gabriel tinha um jeito de me fazer sentir que estava sendo ingrata. Olha tudo que construímos juntos. Não é o suficiente para você? Quando engravidei, um ano depois de casados, foi como se um novo capítulo começasse. Gabriel estava radiante, anunciou para todo mundo, fez questão de ir em cada consulta, escolheu o quarto do bebê, pesquisou as melhores escolas, montou um plano de poupança. Eu me sentia amada e protegida, principalmente quando ele dizia: Agora somos uma família de verdade, Isa. Sofia nasceu numa manhã de primavera. Linda, perfeita, com os olhinhos escuros do pai e, segundo todos diziam, o meu sorriso. No dia em que levamos ela para casa, Gabriel organizou uma recepção. Amigos, família, tudo perfeito como sempre. Lembro dele me abraçando na frente de todos, beijando minha testa e dizendo: Olha a mãe incrível que você se tornou. Por fora éramos a família perfeita. O empresário bem-sucedido, a esposa dedicada, a filha linda. Por dentro, bem, por dentro começavam a aparecer as primeiras rachaduras, mas eu era especialista em cobri-las com tinta nova. As noites mal dormidas com Sofia foram difíceis. Gabriel tinha reuniões importantes, precisava descansar. Então eu me desdobrava para que o choro dela não atrapalhasse o sono dele. Quando eu parecia cansada demais no dia seguinte, ouvia: Nossa, Isa, você está com uma cara péssima. Assim você vai assustar a Sofia. E ele ria como se fosse uma piada inocente. Eu também ria, engolindo o cansaço junto com o café frio.
No primeiro aniversário da Sofia, fiz questão de organizar tudo nos mínimos detalhes. Queria que fosse perfeito, como o Gabriel gostava. Convidei amigos, família, decorei a casa inteira com o tema de unicórnios que eu mesma tinha escolhido. Uma das poucas escolhas que fiz sozinha naquela época. No meio da festa, com todo mundo em volta, Gabriel me abraçou pela cintura e anunciou: Gente, olha só a organização milimétrica da Isabela. Ela não é incrível, cuida de tudo, da casa, da Sofia e ainda teve tempo de preparar essa festa maravilhosa. Eu sorri, claro. Me senti valorizada, importante. Era isso que eu queria, não era? Ser reconhecida pelo meu esforço, pelo meu cuidado. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, eu estava exausta, recolhendo os últimos copos da festa, quando vi minha mãe sentada sozinha no canto da sala, com os olhos marejados. Mãe, o que foi? Perguntei, sentando ao lado dela. Nada não, filha, só emoção de vó, mas eu sabia que era mais que isso. Minha mãe nunca foi de chorar à toa. Quando contei para Gabriel, ele revirou os olhos. Sua mãe sempre foi dramática. Isa, você devia ter dado mais atenção a ela durante a festa. Deixou a coitada chorar sozinha. E foi assim, com um comentário aparentemente preocupado, que ele conseguiu transformar um momento bonito em mais uma falha minha. Mais tarde, sozinha na cama, Gabriel tinha trabalho importante para terminar. Lembrei que passei a festa toda indo de um lado para o outro, garantindo que tudo estivesse perfeito, exatamente como ele esperava. Foi por volta dessa época que tentei voltar à faculdade. Sofia já estava com 1 ano e meio, poderia ficar na escolinha enquanto eu estudava. Você tem certeza, Isa? A Sofia é tão pequena ainda e você já viu o preço dessas escolinhas boas? Além do mais, que horas você vai estudar? À noite, quando eu preciso de você em casa ou durante o dia, quando deveria estar com nossa filha? Mas eu pensei que você apoiava a ideia de eu terminar o curso. Apoio, claro que apoio, mas tem que ser no momento certo, não é? Olha ao seu redor, Isabela. Ele fez um gesto abrangente mostrando nossa casa. Isso aqui é a sua faculdade verdadeira. A nossa família, a Sofia. Você não acha que está sendo um pouco egoísta agora? E assim, com a palavra egoísta plantada na minha cabeça, desisti mais uma vez. Afinal, que tipo de mãe coloca seus sonhos na frente das necessidades da filha? Que tipo de esposa não está presente quando o marido precisa? Os anos foram passando e Sofia crescia linda, inteligente, cheia de vida. Ela era minha alegria, meu sol particular. Com Gabriel, as coisas seguiam no mesmo ritmo. Momentos de carinho e atenção, seguidos por críticas sutis, cobranças veladas e um controle cada vez mais apertado sobre minha vida. Aos poucos, fui percebendo que meus amigos já não apareciam tanto. A princípio, achei que era coisa da vida mesmo, todos ocupados, com filhos, trabalho. Mas numa noite, quando mencionei a falta que sentia da Beatriz, minha melhor amiga da faculdade, Gabriel respondeu: Você que não gosta de sair, Isa. Chega em casa e desabafa sobre enxaquecas o tempo todo. Das últimas 3 vezes que convidei ela e o marido, você desmarcou 2. Não me culpe se seus amigos se afastaram. Fiquei confusa. Eu não lembrava de ter desmarcado nada. Não lembrava nem de ele ter convidado Beatriz recentemente. Mas Gabriel tinha aquela certeza na voz, aquela convicção, e eu já estava tão acostumada a duvidar da minha própria memória. Quando Sofia completou 5 anos, tudo mudou. Começou com uma febre persistente, que nenhum antitérmico resolvia. Depois vieram os hematomas inexplicáveis, o cansaço constante, a palidez. Consultamos médicos, fizemos exames. E então veio o diagnóstico que destruiu nosso mundo, uma doença rara, um tipo de câncer infantil agressivo. Gabriel ficou em choque. Eu também, mas de alguma forma encontrei forças que nem sabia que tinha. Pesquisei tratamentos, médicos, hospitais, aprendi termos médicos, decorei esquemas de medicação, virei quase enfermeira da noite para o dia. Você vai ter que ser muito forte, Isa. Pela Sofia. Eu tenho a empresa, não posso faltar. Você vai precisar assumir isso. E assumi. Larguei tudo. Os poucos projetos que tinha, os sonhos engavetados, a vida social inexistente, para me dedicar integralmente à Sofia. As internações se tornaram rotina. Dias e noites no hospital, segurando a mão pequena da minha filha enquanto o soro de quimioterapia corria por suas veias. Gabriel aparecia quando podia, sempre com presentes, sempre fazendo o papel do pai amoroso na frente dos médicos e enfermeiros. O senhor tem muita sorte, senhor Novaes. Sua esposa é incansável, não sai do lado da Sofia nem por um minuto. Ela é uma guerreira, ele respondia, enquanto pousava para uma selfie com Sofia,
que depois ia direto para o Instagram dele com a legenda: Minha princesa lutadora e eu. Juntos venceremos essa batalha. A batalha durou 5 anos. 5 anos de altos e baixos, de esperanças renovadas e depois esmagadas. 5 anos em que Sofia lutou com uma coragem que ainda hoje me emociona. No meio desse processo, conheci outras mães na mesma situação. Mulheres que, como eu, praticamente moravam no hospital. Começamos a trocar experiências, dicas, apoio emocional. Organizei um sistema de revezamento para que pudéssemos, ocasionalmente, ir em casa tomar um banho decente ou dormir algumas horas na própria cama. Gabriel não gostava muito dessas minhas novas amizades. Essas mulheres são muito negativas, Isa, sempre falando de problemas, comparando sintomas. Isso não faz bem para você. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não cedi. Aquelas mulheres eram meu porto seguro, meu grupo de apoio. Entendiam o que eu estava passando de um jeito que ninguém mais entendia, nem mesmo Gabriel. Foi nessa época que Sofia me deu um desenho que guardo até hoje. Nele, eu estava representada como uma leoa, protegendo filhotes. Embaixo, com aquela letra infantil e irregular, ela escreveu: Mamãe, você é a minha super-heroína. Ninguém pode te machucar se você não deixar. Olhei para aquele desenho por horas, sem entender por que me causava um nó tão grande na garganta. Virei a folha e escrevi: Se minha filha achou que eu era forte, por que eu não acreditei nela antes? Quando Sofia tinha 10 anos, seu quadro piorou drasticamente. Numa noite, ela teve uma convulsão forte. Eu estava sozinha com ela em casa. Gabriel estava num jantar de negócios. Liguei para ele em pânico, enquanto tentava controlar a situação e já chamava a ambulância. Gabriel, a Sofia está tendo convulsão. Estou chamando o SAMU, mas estou com muito medo. A resposta dele veio seca, quase irritada. Isa, não dramatize. Deve ser efeito da medicação. Estou no meio de uma reunião importante. E desligou. Simplesmente desligou. Naquela noite, enquanto segurava a mão da minha filha na UTI, algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva nem mágoa. Foi como se uma venda tivesse caído. Pela primeira vez, vi com clareza quem era o homem com quem eu tinha casado. Mas não tinha tempo para lidar com isso. Sofia precisava de mim inteira, presente, forte. 3 meses depois, numa tarde ensolarada de domingo, Sofia nos deixou. Estava no meu colo, no quarto do hospital que tinha se tornado nosso segundo lar. Seu último suspiro foi tranquilo, como se finalmente pudesse descansar depois de tanta luta. O velório foi como estar dentro de um pesadelo. Eu me movimentava automaticamente, recebia abraços, ouvia condolências, mas era como se minha alma tivesse ido embora junto com Sofia. Gabriel assumiu o controle como sempre. Organizou tudo. Agradeceu a presença de todos, fez o discurso emocionado de pai enlutado. Eu apenas assentia, muda, vazia. Na volta para casa, aquela casa silenciosa demais sem as risadas da Sofia, me deparei com um vazio tão grande que achei que não conseguiria atravessar a porta. Enquanto Gabriel tomava banho, peguei seu celular para pedir comida. Estávamos sem comer nada direito há dias. Foi então que vi a notificação. Uma mensagem de alguém chamada Renata. Mal posso esperar para te ver amanhã. A pousada em Paraty está confirmada. Vai ser incrível termos esse tempo só para nós. Li e reli aquela mensagem umas 10 vezes, tentando entender. Gabriel tinha me dito que viajaria a trabalho no dia seguinte. Uma reunião importante em São Paulo que não podia adiar. Com as mãos trêmulas, abri a conversa. E lá estavam, meses e meses de mensagens, fotos, planejamentos de encontros. Toda uma vida paralela, enquanto eu lutava ao lado de Sofia no hospital. Inclusive naquela noite da convulsão, quando ele estava numa reunião importante. Continuei sentada, paralisada, quando o telefone tocou. Era uma enfermeira do hospital, Camila, que tinha se tornado quase uma amiga. Isa, desculpa ligar num momento desses. Só queria avisar que a Beatriz está vindo com o filho dela, mas não sei se vai chegar a tempo. Parece que o Gabriel pediu para ela não vir. Como assim? Pediu para não vir? Ele falou que você não estava em condições de receber visitas, que era melhor deixar para outro dia. Beatriz, minha melhor amiga da faculdade. A mesma que, segundo Gabriel, eu tinha dispensado tantas vezes. Ela estava vindo me ver e ele queria impedir. Não, Camila, por favor, diga para ela vir. Eu preciso muito dela agora. Quando desliguei, Gabriel já tinha saído do banho e me olhava com uma expressão estranha. Quem era ao telefone? A Camila, do hospital. A Beatriz está vindo me ver. Seu rosto endureceu. Achei que tínhamos combinado que você precisava de descanso, não de visitas. Não combinamos nada, Gabriel.
e eu quero ver minha amiga. Foi a primeira vez em anos que o enfrentei diretamente. Ele pareceu surpreso, depois irritado, mas rapidamente voltou à expressão de marido preocupado. Você não está raciocinando direito, Isa. É o luto. Vamos fazer o seguinte: eu fico aqui com você hoje, cancelo minha viagem de amanhã e cuidamos disso juntos. Ok? Sua viagem, com Renata. Para Paraty. Não para São Paulo, para uma reunião. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Como se todas as pequenas suspeitas, os desconfortos, as dúvidas de anos tivessem finalmente encontrado sua confirmação. Não precisa cancelar sua viagem por mim, Gabriel. Aliás, como está Paraty nesta época do ano? Dizem que é linda. O choque em seu rosto seria quase cômico se não fosse tão doloroso. Vi em segundos ele passar da surpresa ao cálculo, tentando entender o quanto eu sabia e como poderia contornar a situação. Do que você está falando, Isa? Minha reunião é em São Paulo, você sabe disso. Não minta mais para mim. Eu vi as mensagens da Renata. Ele mudou de tática imediatamente. De repente, não era mais o marido preocupado, mas o homem acuado, quase uma vítima das circunstâncias. Isa, você não entende. Esses últimos anos foram tão difíceis. Você sempre no hospital, sempre focada na Sofia. Nunca tinha tempo para mim. Eu me senti abandonado, sozinho. Sozinho? Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Enquanto eu lutava para manter nossa filha viva, você se sentia sozinho? Não é bem assim. Você está distorcendo as coisas como sempre. Eu só precisava de apoio também, de alguém que me ouvisse. E nas noites em que Sofia tinha febre tão alta que eu não dormia um minuto, onde estava seu apoio? Eu trabalhava, Isabela. Alguém precisava sustentar essa casa, pagar as contas do hospital. Você acha que era fácil para mim? Olhei para aquele homem, meu marido há 15 anos, e não o reconheci. Ou talvez pela primeira vez o tenha reconhecido de verdade. Sai da minha frente, Gabriel. A Beatriz está chegando e eu quero vê-la. Você não pode me tratar assim, não depois de tudo que fiz por você e pela Sofia. Se tivesse me ouvido e levado ela ao tal especialista em São Paulo, talvez ela ainda estivesse viva. Eu avisei. Aquilo foi como um soco no estômago. Ele nunca havia mencionado especialista nenhum em São Paulo. Nunca. Era uma mentira cruel, jogada no momento em que eu estava mais vulnerável. Que especialista, Gabriel? Você nunca falou de especialista nenhum. Está inventando isso agora para me fazer sentir culpada. Falei sim, várias vezes, mas você sempre achou que sabia mais, sempre confiou mais naquelas suas amiguinhas do hospital do que em mim, seu marido. Foi nesse momento que a campainha tocou. Beatriz, minha salvação. Quando abri a porta, ela simplesmente me abraçou. Um abraço forte, verdadeiro, que dizia mais que 1000 palavras. E eu desabei. Desabei em lágrimas que não eram só pela perda da Sofia, mas por tudo, os anos de manipulação, de gaslighting, de pequenas crueldades disfarçadas de preocupação. Beatriz ficou comigo por horas. Conversamos sobre Sofia, sobre os anos de distância, sobre como Gabriel sempre tinha uma desculpa para que não nos encontrássemos. Quando ela finalmente foi embora, me senti mais forte, mais clara, como se tivesse recuperado um pedaço de mim que estava perdido há muito tempo. Gabriel dormiu no quarto de hóspedes aquela noite. No dia seguinte, saiu cedo com uma mala pequena. Preciso dessa viagem, Isa, para clarear a cabeça. Conversamos quando eu voltar. Fiquei sozinha naquela casa grande, silenciosa, cheia de memórias. No terceiro dia, criei coragem para entrar no quarto de Sofia. Estava exatamente como ela havia deixado antes da última internação. Os livros na estante, as bonecas na cama, o quadro de avisos cheio de desenhos e recadinhos. Na mesinha de cabeceira, o relógio despertador que ela adorava, um presente do meu pai, estava parado, marcando 3h45, a hora exata em que havíamos saído correndo para o hospital, naquela última vez. Não tive coragem de consertá-lo ou trocar a pilha. Aquele tempo congelado parecia apropriado de alguma forma. Sentei na cama dela e chorei. Chorei pela minha filha, pela sua coragem, pela sua vida interrompida cedo demais. Chorei por mim, pelos anos perdidos, pela pessoa que deixei de ser. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois, como que movida por uma força que não era minha, abri a gaveta da escrivaninha dela. Lá dentro encontrei cadernos, desenhos, pequenos tesouros que ela guardava e uma caixa de sapato decorada com adesivos de estrelas. Dentro da caixa, uma coleção de cartas e bilhetes. Para a mamãe ler quando eu for para o céu, dizia na tampa, escrito com canetinha colorida. Abri a primeira carta com mãos trêmulas.
Querida mamãe, se você está lendo isso, é porque eu já virei estrelinha, como a gente conversava. Não fique triste, tá? Eu não tô mais sentindo dor, e isso é bom. Você foi a melhor mãe do mundo. Sempre ficou comigo, mesmo quando eu sei que você estava cansada. Você contava histórias, segurava minha mão quando eu tinha medo e nunca chorava na minha frente, mesmo quando eu sabia que você queria chorar. Só tem uma coisa que eu queria te pedir. Seja feliz, mamãe. De verdade feliz. Não aquela feliz de fingimento que você fica quando o papai está bravo. Sorria mais, como você sorria quando a gente fazia nossa festa do pijama só nós duas. Acho que você vai puxar leões lá de dentro de você. É isso que a tia Camila do hospital sempre falava, que você era como uma leoa protegendo o filhote. Agora você pode ser leoa para você mesma. Te amo mais que todas as estrelas do céu, Sofia Lee. Aquela carta dezenas de vezes. Minha filha de 10 anos tinha visto o que eu não conseguia ver. Tinha percebido a dinâmica tóxica entre mim e Gabriel. Tinha notado meu sorriso falso, minha felicidade de fingimento. Foi como um despertar. Doloroso, brutal, mas necessário. Sofia estava me dando permissão para ser feliz, verdadeiramente feliz, para puxar leões de dentro de mim. Nos dias seguintes, enquanto Gabriel ainda estava com Renata em Paraty, comecei a fazer pequenas mudanças. Liguei para minha mãe, que veio ficar comigo alguns dias. Reencontrei outras amigas que tinham sido afastadas ao longo dos anos. Comecei a pesquisar sobre manipulação psicológica, gaslighting, relacionamentos abusivos. Cada artigo que lia, cada vídeo que assistia, era como se estivessem descrevendo minha vida em detalhes. As técnicas de Gabriel eram tão típicas, tão previsíveis, que me sentia quase tola por não ter percebido antes. Mas também entendi que vítimas de abuso psicológico raramente conseguem identificar a situação sozinhas. O isolamento, a dúvida constante, a erosão da autoconfiança, tudo isso faz parte da estratégia do abusador. Quando Gabriel voltou, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Trouxe presentes, falou sobre como a viagem o tinha ajudado a processar o luto, sugeriu que fizéssemos terapia de casal. Precisamos nos reconectar, Isa. Perdemos nossa filha, mas ainda temos um ao outro. Podemos até pensar em ter outro filho, mais para frente. Outro filho. Como se Sofia fosse substituível. Como se pudéssemos simplesmente apagar o passado e começar de novo. Não, Gabriel. Não vamos ter outro filho. Na verdade, não vamos ter mais nada juntos. Sua expressão foi de choque, depois de raiva contida. Você não está pensando direito, Isabela. É o luto falando. Não, pela primeira vez em muitos anos, eu estou pensando perfeitamente claro. Quero o divórcio. Foi como acender um pavio curto. A fachada de marido compreensivo desabou completamente, revelando o homem controlador e manipulador que sempre esteve ali. Divórcio, você enlouqueceu? Depois de tudo que fiz por você, acha que vai sobreviver um dia sem mim? Olha para você. Uma mulher de 35 anos, sem profissão, sem experiência, quem vai querer você? Suas palavras foram como facadas, mas eu já esperava por elas. Estava preparada. Não preciso que ninguém me queira, Gabriel. Só preciso de mim mesma. O processo de separação foi brutal. Gabriel usou todas as armas que tinha, financeiras, emocionais, sociais. Congelou nossas contas conjuntas, espalhou para amigos e familiares que eu estava tendo delírios por causa do luto, chegou a sugerir que eu precisava ser internada. Depois da morte da Sofia, você tem que manter a família unida, Isabe. Minha própria tia me disse, comprando a versão dele. Descobri que ele tinha transferido vários bens para o nome de Laranjas anos antes, prevendo talvez que um dia eu acordaria para a realidade. Nossa casa, que eu sempre pensei ser nossa, estava no nome da mãe dele. O carro que eu usava estava em nome da empresa. Eu tinha muito pouco que fosse legalmente meu, mas tinha algo que Gabriel não podia tirar. Minha recém-descoberta força interior. Aqueles leões que Sofia tinha mencionado na carta. Secretamente, vendi um antigo anel que ele havia me dado, uma das poucas coisas realmente minhas, e usei o dinheiro para pagar o primeiro mês de aluguel de um apartamento pequeno. Beatriz me emprestou dinheiro para a fiança. Numa tarde em que Gabriel estava no trabalho, peguei apenas o essencial, algumas roupas, objetos pessoais e, claro, todas as coisas de Sofia que consegui carregar. Deixei um bilhete simples: não me procure, meu advogado entrará em contato. Advogado que eu ainda não tinha, mas Gabriel não precisava saber disso. As primeiras semanas foram assustadoras. Eu acordava no meio da noite em pânico, pensando que tinha cometido um erro terrível. Como sobreviveria sozinha?
Como enfrentaria Gabriel e seus recursos? Havia momentos em que quase voltava para casa, quase aceitava suas condições, suas desculpas, suas promessas vazias. Mas então olhava para as cartas de Sofia, para seu desenho da leoa, e encontrava coragem novamente. Com a ajuda de Beatriz, consegui um trabalho temporário como recepcionista numa clínica médica. O salário era baixo, mas me permitia pagar as contas básicas. Nas horas vagas, comecei a escrever, primeiro como terapia, depois como forma de organizar minhas experiências. Encontrei um grupo de apoio para mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Lá, pela primeira vez, pude falar abertamente sobre tudo que vivi com Gabriel. Foi numa dessas reuniões que chorei de verdade. Não só pela perda de Sofia, mas por mim mesma, pela mulher que eu tinha sido, pela vida que tinha sido roubada de mim. Você está dando os primeiros passos da sua jornada de cura, disse a facilitadora do grupo. E o mais importante é que você está fazendo isso por você mesma, por mim mesma. Era um conceito tão estranho depois de anos vivendo para os outros, para Gabriel, para Sofia, para manter as aparências. No meio desse processo, Gabriel tentou de tudo para me fazer voltar. Primeiro, doces promessas de mudança, depois ameaças veladas, finalmente ações legais. Contratou um dos melhores advogados da cidade para me destruir, como ele mesmo disse numa mensagem de texto furiosa, mas subestimou a rede de apoio que eu havia construído. Uma das mulheres do meu grupo de apoio era advogada e assumiu meu caso pro bono. Outra trabalhava num jornal e me ajudou a documentar anos de abuso psicológico. Camila, a enfermeira do hospital, testemunhou sobre as vezes em que Gabriel negligenciou Sofia durante o tratamento. O processo judicial foi longo e exaustivo, mas ao final, consegui o divórcio e uma pensão mínima. Nada perto do que seria justo, mas o suficiente para me manter enquanto eu reconstruía minha vida. Foi nessa época que criei um canal no YouTube, inicialmente apenas para compartilhar minha história. Ecos da Esperança chamei. Um espaço para mulheres contarem suas experiências de abuso, superação e cura. Para minha surpresa, o canal cresceu rapidamente. Outras mulheres começaram a compartilhar suas histórias usando a hashtag Eco da Esperança. Um dia recebi uma mensagem que mudou tudo. Me ensina a lutar como a senhora lutou, por favor. Era de uma mãe cuja filha tinha o mesmo diagnóstico raro que Sofia. Ela tinha encontrado meu canal por acaso e se identificou com minha história. Aquele pedido de ajuda despertou algo em mim. Percebi que podia transformar minha dor em propósito. Com a ajuda de algumas das mulheres que conheci no grupo de apoio, fundei uma ONG para auxiliar mães de crianças com doenças raras, oferecendo desde orientação jurídica até apoio psicológico e, em alguns casos, ajuda financeira. No dia da inauguração oficial da ONG, um sol radiante entrava pelas janelas do pequeno escritório que havíamos conseguido alugar. Estávamos todas lá, Beatriz, Camila, as mulheres do grupo de apoio, minha mãe. Quando cortei a fita simbólica, senti como se Sofia estivesse ali também, sorrindo. Foi nesse dia que respondi a mensagem daquela mãe desesperada. Vamos juntas. Hoje Sofia está olhando para a gente e sorrindo. Os anos seguintes foram de reconstrução. Voltei à faculdade, finalmente, para terminar meu curso de psicologia. A experiência pessoal me deu uma perspectiva única sobre trauma, resiliência e cura. Pintei meu apartamento de cores vibrantes, substituindo os tons escuros que Gabriel sempre preferia. Comecei a escrever mais seriamente, transformando meus diários de terapia em textos que compartilhava online. Em um desses textos, contei sobre o relógio parado no quarto de Sofia, que eu tinha trazido comigo para o novo apartamento. Por 5 anos, mantive aquele tempo congelado, como se mudar os ponteiros significasse deixá-la para trás. Hoje, finalmente troquei a pilha e acertei o horário. Não para esquecer, mas para lembrar que a vida continua, mesmo quando achamos que nosso mundo acabou. Gabriel continuou sua vida também. Casou-se novamente com uma mulher muito mais jovem. Ocasionalmente eu o via em eventos sociais, sempre performando o papel de homem bem-sucedido e generoso. Ele nunca mais mencionou Sofia publicamente. Aprendi a não sentir raiva. Não por ele merecer meu perdão, mas porque a raiva drenava a energia que eu precisava para outras coisas. Para minha ONG, para meus estudos, para minha própria cura. Quando completei 40 anos, publiquei meu primeiro livro, As Leoas Não Se Calam, Jornadas de Cura após Relacionamentos Abusivos. Era uma compilação das histórias mais impactantes que haviam passado pelo canal e pela ONG, incluindo a minha própria.
No lançamento, olhei para a plateia cheia e vi tantos rostos conhecidos, mulheres que tinham caminhado ao meu lado, que tinham compartilhado suas próprias histórias de dor e superação. Também vi rostos novos, mulheres que tinham vindo buscar esperança, inspiração, um caminho a seguir. Quando me pediram para ler um trecho do livro, escolhi justamente o final da minha própria história. O abuso não deixa apenas marcas físicas, deixa cicatrizes na alma, feridas invisíveis que levamos anos para curar. Mas a cura é possível. A cada dia que nos permitimos amor próprio, a cada vez que usamos nossa voz sem medo, a cada momento em que escolhemos nossa própria felicidade, não aquela felicidade de fingimento, mas a verdadeira, profunda e imperfeita alegria de viver, estamos curando essas feridas. Sofia me ensinou que todos temos leões dentro de nós. Não precisamos rugir o tempo todo. Às vezes é no silêncio da nossa própria companhia que encontramos a força mais poderosa, a força para recomeçar, para amar de novo, a nós mesmas primeiramente, e para transformar nossa dor em propósito. As leoas não se calam. Elas esperam o momento certo para usar sua voz. Depois do lançamento, fui visitar o túmulo de Sofia, como fazia todos os anos no seu aniversário. Levei suas flores favoritas, girassóis, e sentei ao lado da lápide. Oi, meu amor, a mamãe está aqui. Você não vai acreditar, mas seu desenho da leoa virou capa de livro. Tem um monte de gente lendo, sabia? Um monte de mamães aprendendo a ser fortes, como você sempre achou que eu era. O céu estava claro, um azul perfeito. Vesti uma blusa com a frase Amor de mãe não morre nunca, um presente das mulheres da ONG. Não cobri o rosto com óculos escuros como costumava fazer. Não tinha mais vergonha das minhas lágrimas. Você estava certa, filha. Eu realmente puxei leões de dentro de mim. E sabe o mais incrível? Descobri que eles sempre estiveram lá. Só estavam esperando que eu desse permissão para eles saírem. Uma brisa suave balançou os girassóis. Fechei os olhos e, por um momento, quase pude sentir Sofia ali. Não como um fantasma ou uma presença sobrenatural, mas como uma certeza no coração. A certeza de que amor verdadeiro transcende o tempo, a distância e até mesmo a morte. Naquele dia, ao voltar para casa, fiz algo que vinha adiando há anos. Peguei o velho relógio despertador de Sofia, que continuava na minha mesinha de cabeceira, ainda marcando 3h45. Com cuidado, troquei a pilha e ajustei os ponteiros para a hora exata. O tic-tac suave encheu o quarto, não como um lembrete doloroso do que perdi, mas como um convite gentil para seguir em frente, um minuto de cada vez. Uma celebração do tempo que tive com Sofia e uma promessa para mim mesma de viver plenamente o tempo que ainda tenho. Porque no final é isso que fazem as leoas. Protegem o que amam, curam suas feridas e continuam sua jornada. Com cicatrizes, talvez, mas também com uma força que só pode ser encontrada do outro lado da dor.